Marcos, eu quero agradecer a tua presença aqui, fortalecer a sua palavra, sempre que você puder voltar aqui para falar o que está acontecendo nessas próximas comissões às quais você vai participar, é super importante para que a gente possa levar, como você disse, a verdade para quem nos assiste e realmente levar a realidade do que essas pessoas ainda estão vivendo desde o fatídico 8 de janeiro, que era para ser uma manifestação de livre e espontânea vontade pelo Brasil e acabou se tornando algo absurdo, né? Acima do absurdo. Marcos, muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigado, Gazeta do Povo. Fico sempre à disposição para novos encontros e, quem sabe, trazendo novas informações após a execução da nova comissão no próximo dia 10/12. Um grande abraço a toda a audiência. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada, Marcos. Bem, trazer gente boa para a gente poder falar do que está acontecendo, né? Pessoas que vivenciaram na pele, isso faz toda a diferença, né? Para quem está nos assistindo, para a nossa audiência também, né, Anny? Com certeza, olha o absurdo que a gente viu agora. Um jornalista que foi fazer a cobertura do evento foi preso. E ele cita ali ainda outros trabalhadores, né? Uber, vendedor de pipoca, vendedor de bandeira, que foi lá só vender as bandeiras, foi pra cadeia, pra prisão. Então é surreal o Brasil de 2025, que começou há um tempo atrás, infelizmente. Bem, daqui a pouco a gente vai, inclusive, vamos entrar mais nesse assunto, porque Jeffrey Echechini está em Brasília, né? Daqui a pouquinho, às 9 horas, começa ali mais um julgamento. A gente vai estar a par de tudo, vamos estar trazendo essas informações para vocês também. E agora eu vou me despedir da Anny. Muito obrigada, Carla. Boa quarta, Anny. Boa quarta. Para nós, né? Nos vemos amanhã, às 7 da manhã. Estarei aqui novamente. Maravilha, muito obrigada. Eu vou chamar a Cris Grêmio para dar bom dia para ela. Bom dia, Cris. Bem-vinda. Boa quarta para nós. Tudo bem? Boa quarta para nós, a nossa audiência. Um beijo para a Anny, que já está de saída aí hoje, mas segue o dia. Um beijo para você, Carla, para o Lucas, Fabi, que está chegando também lá em São Paulo. Vamos em frente. Vamos. Eu vou devolver para você aí, Lucas, para você iniciar os trabalhos, porque as cadeiras vão dançar também por aí, é isso? Exatamente. Vou me despedir dele, Flávio Morgenstern, que hoje veio com um exército na sua prateleira, só eles para nos salvarem. Valeu, Flavião, até a próxima. Muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Anny, Carla, agora a Fabi também está chegando, junto com a Cris, mandar um abraço aí para todo mundo. Mandar um abraço para o Vanucci também, estou devendo respondê-lo no Zap, olha que coisa horrível que eu fiz, né? Mas enfim, estamos aqui na trincheira correta e bom dia a todos, amanhã estou aqui no segundo horário, então. Valeu, Flávio, um abraço. Bom dia, seja bem-vinda, Fabi. Boa quarta para nós. Lucas, boa quarta para todos nós. Bom dia, minha querida amiga Cris Grêmio, a Carla, que está lá em Curitiba, ao Flávio, que está indo, e a todos que estão nos acompanhando aqui no Café com a Gazeta do Povo. Bom, daqui a pouco teremos também Alexandre Garcia. Antes, queria que a Cris e a Fabi comentassem o seguinte assunto. No início do programa, a gente trouxe aqui uma discussão entre Dias Toffoli e André Mendonça, só porque André Mendonça teria discordado do ministro. Isso tudo na segunda turma. Quem desembarcou na segunda turma? Luiz Fux, né? O ministro que pediu para deixar a primeira turma. Ele chegou lá e quem foi lhe dar boas-vindas? O decano do STF, Gilmar Mendes. E ele aproveitou, não era o assunto da pauta, a segunda pauta ontem eu assisti, estava cheia na segunda turma, vários processos a serem julgados, e aí o Gilmar Mendes aproveitou para cutucar quem defende a Lava Jato. Luiz Fux defende a Lava Jato. Enfim, já recebeu o colega com uma cutucada. Com a palavra o ministro Gilmar Mendes. Na sequência dessa decisão histórica, em 14 de abril de 2021, o julgamento da competência de Curitiba nas decisões sobre o ex-presidente Lula foi afetado ao plenário, que em 23 de junho do mesmo ano manteve a decisão da segunda turma que declarou a suspeição. Ao acumular todos esses precedentes, ministro Fux, este colegiado inequivocamente aderiu à tradição de cortes constitucionais que, confrontados com momentos de excepcionalidade, escolheram a preservação dos princípios fundamentais sobre a conveniência pragmática. É assim, ministro Fux, que a sua vinda a este colegiado fala herdeiro de uma tradição e de uma responsabilidade históricas de custodiar os princípios estruturantes da democracia constitucional brasileira.
Sua reconhecida trajetória nesta corte e toda a sua carreira na magistratura, além, é claro, de sua sólida produção acadêmica, são credenciais que o precedem, que, dispensando maiores encômios, o colocam plenamente à altura deste desafio. Seja bem-vindo. Pois é, aí em 10 segundos ele teve que passar um mini currículo do ministro, porque ficaria uma situação desagradável. Veja, ele vai buscar lá que a segunda turma enterrou a Operação Lava Jato em 2021. Nada tinha a ver, aí quis falar pelo trabalho histórico feito pela segunda turma e que, portanto, ele iria integrar essa turma e que teria que ter esse nível para isso, etc. Não havia a menor necessidade disso, ou seja, o Fux desembarca da carreta furacão, assinado pela primeira turma, com o advogado pessoal de Lula, Cristiano Zanin, com o ministro Alexandre de Moraes, com o primeiro-ministro comunista da Suprema Corte, Flávio Dino, e Carmen Lúcia. Ele vai à segunda turma, na esperança de se encontrar com André Mendonça e Nunes Marques, mas também tem o decano, Gilmar Mendes, e o amigo do amigo de meu pai, Dias Toffoli, que já protagonizou na estreia de Luiz Fux na segunda turma uma discussão que mostramos no começo do programa. Aí o Fux teve que responder, Gilmar Mendes. Com a palavra o ministro Luiz Fux. Eu queria manifestar a minha honra e a grande responsabilidade de pertencer a essa turma. E eu sempre destaco que um dos grandes elementos no relacionamento humano é a admiração. Então eu fiz o pedido de transferência para a segunda turma exatamente para admirar as inovações, a jurisprudência e essa tutela das liberdades em geral, inclusive a liberdade também de expressão, e dizer sobre essa importância que Vossas Excelências dão aos precedentes, porque hoje é muito importante o precedente como instrumento de segurança jurídica, que é algo que hoje é um reclamo inegociável da sociedade. Bom, Fabi, então Gilmar Mendes já deu sua carteirada, diz o seguinte: Fux, aqui o padrão é o seguinte, nós enterramos a maior operação contra o colarinho branco e contra a corrupção da história da humanidade desde Tutancâmon e nos orgulhamos disso. Inclusive penduramos isso na parede. Aí o Fux, que é um ministro educado, nem citou a questão da Lava Jato, porque não era nem pertinente. Agradeceu e falou, ok, tô por aqui, vamos tocar o barco. Fabi? Pois é, aí a gente ouve, né, o ministro Gilmar Mendes falando absurdos, ele usou termos pesados, né, e a gente já entendeu o que está acontecendo. Teve briga, como você falou logo no comecinho aqui da apresentação, ontem entre Toffoli e André Mendonça, teve discussão acalorada, gente. O negócio ali foi pesado. E o que significa isso? O Gilmar Mendes já jogou com toda a força, né, para o Fux, que aquela corte é ele quem manda. Aliás, eu acho que ele manda como decano. A gente sabe que, como ele mesmo se gaba, né, o escritório dele é frequentado por todos os lados políticos, como se político ele fosse, então ele se vê ameaçado, porque agora vai complicar a questão da segunda turma. Nós teremos André Mendonça, Nunes Marques e Fux provavelmente votando junto em muitas pautas favoráveis à direita, à esquerda, não, gente, favoráveis ao Brasil, e eu espero que assim seja realmente. E o reinado do Gilmar está realmente comprometido. Ele só terá o Toffoli. E na outra turma ficou realmente, né, ela é conhecida por muitos nos bastidores como a Câmara, né, de Gás, e realmente ali está difícil, né? E hoje a gente vai acompanhar daqui a pouquinho o julgamento da ação penal lá, que tem os envolvidos, o segundo núcleo, e o Chiquini será então o advogado que vai fazer a sustentação oral. Mas o Fux, ele tem esse perfil realmente em relação à Lava Jato. Lembra quando na época do Deltan, lá teve em Fux e em Trust, nós tivemos isso, é uma realidade, ele era a favor da Lava Jato, e a gente sabe que a Lava Jato foi uma operação importantíssima, e o Gilmar não consegue disfarçar o ódio que ele tem ao ministro, ao Moro, e aos demais também, né? Ele fala os absurdos em relação a Curitiba, vão sempre lembrar
que ele fala que Curitiba foi o germe do fascismo. Então, é isso, é disso que a gente está falando, ele não se conteve. E o Fux, por outro lado, né, tenta puxar a parte um pouco mais técnica, ele já está acostumado, já está habituado, mas me fez lembrar a discussão icônica que Gilmar Mendes teve na época com o ministro Gilmar Barroso, que disse, né, você tem bilis, você tem ódio, você tem traços de psicopatia. Uma coisa assim, né? Então, é isso mesmo. Parece que teremos dias de mais brigas e talvez verdades venham à tona nessa segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, né, Fabi? Aliás, foi uma briga que viralizou, né? Me afaste desse seu mau sentimento. Já brigou com o ministro Fux, com a ministra Carmen, agora comigo. Você tem traços de psicopatia. Na época em que Luiz Roberto Barroso, quando nós utilizávamos as suas frases, parafraseando Luiz Roberto Barroso, era muito melhor do que perder o mané. Bom, vou passar para Curitiba porque quero saber a opinião da Cris também sobre a estreia de Fux na segunda turma. Acredito que também essa troca, né, esse pedido, seja por uma questão de se sentir mais à vontade ali, ao lado de pessoas que ele tem maior proximidade, e já chegou tomando logo essa carteirada de Gilmar Mendes. E aí, será que tem uma terceira turma para o Fux abrigar? Porque essa segunda turma chegou pesado, né? Você sabe que eu nunca tinha ouvido falar do senhor Gilmar Mendes até o dia em que o ministro votou contrariamente à exigência do diploma de jornalista como requisito para o exercício da profissão. Eu lembro que nessa época houve inclusive uma comissão nas universidades de todo o Brasil contrária a essa decisão dele. Na Constituição Federal, que garantia o exercício da profissão através do diploma, que deixou simplesmente de existir. E ele dizia que isso iria melhorar a liberdade de expressão. Eu nunca vou me esquecer disso. E isso me deixou assim incrédula com o início da minha profissão. Isso já faz bastante tempo, foi lá em 2008, 2009, por aí. E aí, nada que vem desse senhor também a gente pode colocar como critério, né? E essas boas-vindas, então, né, Cris? Piorou bastante. Quer dizer, o Fux acho que deve estar pensando, será que tem uma terceira turma para eu me abrigar, de repente? Todos nós gostaríamos que tivesse um outro STF para abrigar o Fux, o Mendonça, o Nunes Marques e novos ministros, né, que arejassem essa corte. Vocês estavam lembrando aí daquela fala de 2018, né, 21 de março de 2018, no imbróglio ali entre Barroso e Gilmar Mendes, em que o Barroso dispara, me deixe fora desse seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso aí entrou para a história. A fala é icônica, a gente já até reexibiu aqui algumas vezes no Café com a Gazeta, mas o que eu queria trazer é a fala de ontem do Gilmar na recepção ao colega Fux, né? Olha o que ele fala, preste atenção aí, audiência, abre aspas para Gilmar Mendes. Vossa Excelência passa a integrar um colegiado cuja identidade jurisdicional foi forjada naquilo que o Supremo Tribunal Federal tem de mais sensível, a salvaguarda da liberdade, fecha aspas. Como é que você ouve um negócio desses de um ministro que integra uma corte que está perseguindo pessoas inocentes, prendendo pessoas inocentes há anos, é contra a liberdade, não salvaguarda liberdade nenhuma, só dos amigos. Se for daqueles corruptos, né? Aquele monte de condenados lá da Lava Jato, pode ser Sérgio Cabral com 425 anos de condenação, Lula, 21 anos por corrupção, lavagem de dinheiro, o que for, com provas sobradas, com julgamento transitado em julgado, em todas as instâncias, com mais de 20 juízes analisando aquelas provas e dizendo, é contundente demais, o crime foi cometido, a pena está leve, aquela que foi estipulada lá na primeira instância. Então, o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, muito leve, vamos aumentar a pena. Gilmar Mendes garante liberdade para a companheirada do Lula. Isso sim ele garante. Então teve a pachorra de dizer isso ontem na recepção ao colega Luiz Fux, mas falou mais. Ele falou o seguinte, que a segunda turma
é mais que a segunda turma, né, em relação ao presidente Lula. Ele estava falando, lembrando da suspeição lá do ex-juiz Sérgio Moro, que, como vocês bem lembraram, aí é um desafeto de Gilmar Mendes, ele não gosta de Sérgio Moro e declaradamente se coloca contra. Ele falou o seguinte, que a segunda turma fez mais que uma simples correção processual, foi o desnudamento de uma metodologia de subversão do sistema acusatório, fecha aspas. Ou seja, ele está dizendo que eles são os paladinos da justiça quando soltam corruptos, lavadores de dinheiro, formadores de quadrilha ou integrantes de quadrilha do colarinho branco, e aqui eu vou traduzir mais fácil para relembrar. PT e partidos aliados corrompendo diretores da Petrobras, que por sua vez tinham sido nomeados por partidos políticos justamente para roubar o nosso dinheiro que está lá nos cofres da Petrobras e das demais empresas públicas. Aí ele vem dizer que eles salvaguardaram, que eles desnudaram uma metodologia de subversão ao sistema acusatório. Subversão ao sistema acusatório é o que o Paulo Gonet faz hoje, o que o Alexandre de Moraes faz hoje, sob aplausos do Gilmar Mendes e de quase todos os outros ministros, pelo menos os da outra turma lá. Então, o que é isso? Olha o discurso que ele faz para receber um integrante da turma, da outra turma que está chegando aqui, justamente porque na outra não há salvaguarda da liberdade, não há respeito ao sistema acusatório. Vamos lembrar que os advogados aí dos réus do 8 de janeiro ficaram meses, alguns estão até hoje sem ter acesso aos autos. Não sabem sequer do que os seus clientes são acusados, né? As pessoas que eles defendem são acusados para poder preparar a defesa. O caso do advogado do presidente Bolsonaro, recebeu aqueles terabytes, 70 terabytes de informação que seria necessário uma turma grande de advogados durante 100 anos, trabalhando todos os dias sem dormir, sem comer, sem nada, para conseguir ler todas as informações que tinham no processo, e ele teve 15 dias. Como que está garantindo que não há subversão ao sistema acusatório? Então, é um absurdo, assim, é tudo absurdo o que sai da boca desses ministros que defendem essa tirania da toga atual. Boa sorte para o ministro Fux, pelo menos está numa turma um pouquinho mais arejada, porque tem André Mendonça, tem Cássio Nunes Marques ali para questionar algumas ilegalidades que são cometidas, muitos abusos de autoridade que são cometidos pelos demais ministros do STF, e quem sabe trazer alguma luz para nós, que esperamos realmente que o Estado de Direito seja resgatado no Brasil. Certo, Cris. Eu vou ler uma mensagem que chegou para a gente agora, da Cláudia da Silva Leite, que ela diz o seguinte: depois que houve a primeira vaza-toga, em que eles receberam a mensagem do Moro e do Dallagnol, o STF mudou sua posição. E o pior, que falaram que iriam jogar as mensagens fora. Qual será o motivo de tanta perseguição? Bem, a gente vai emendar alguns assuntos aqui, daqui a pouco a gente vai falar ainda sobre a PL antifacção, mas antes a gente tem Garcia, né, Lucas? Exatamente, Carla. Lembrando que ontem nós tivemos com exclusividade aqui no programa da tarde, o Sem Rodeios, capitaneado por Mariana Braga, David Agape e o jornalista Eli Vieira, que assinam não só a Vaza-Toga, como o Twitter Files, e nos contaram várias informações em primeira mão, tá lá no YouTube, só vocês irem no programa de ontem para assistir, tive a honra de ficar ao lado de Mariana Braga nessa entrevista. Antes de Alexandre Garcia, que aliás é outra honra termos o Garcia, que aliás é o aniversário do Garcia, parabéns Alexandre Garcia, muito bom vê-lo esbanjando saúde com um jornalista tão necessário no Brasil de 2025. Vamos ao carinho da audiência antes do Garcia, então? Quem está conosco? Olha, Nau Ramos. Bom dia, Esquadrão das Notícias. É Nau Ramos, de Iaçu, no sertão baiano. Manda o Carlos Bolsonaro para a Bahia. Estamos carentes de candidatos de direita no Senado. Ô, Nau, um abração, o Nordeste ligado com a gente. É o que eu tenho dito. Santa Catarina não me preocupa. Eu não estou nem um pouco preocupado com a treta, como se diz na rede social. Eu estou preocupado com Piauí, Rondônia, Acre, Pernambuco, Bahia, porque senão vai ser aquelas coisas que a gente sabe, né? Vai ser o presidente do Senado Alcolumbre, família Barbalho, Randolfo Rodrigues. Vai ser esse pessoal que vai ficar com a vaga do Senado Nordeste. Alessandra Farias. A mim também me preocupa as indicações do PL. No meu caso, no Piauí. Falei? Esquecem alguns estados e depois ficam reclamando. Acorda, PL. Alessandra, assina embaixo, sem mudar uma vírgula. Valeu, Ale, um abração. Dorival Lemos. Como baiano e nordestino, posso afirmar com precisão. Pão e circo para o povo e eles ficam satisfeitos. Pois é, Dorival, espero que
Infelizmente, a gente vê aquilo se repetir desde a nossa redemocratização lá em 1988, é gente trocando voto por camiseta, cesta básica, etc. Enfim, é complicado. Jéssica Larissa, exatamente isso. Tem de ter senador conservador na região do Nordeste. Boa, Jéssica. Quem mais está com a gente? Carlos Araújo, bom dia, parabéns pelo jornal verdadeiro, assistindo de Minas Gerais. Minas Gerais ligadinho. O governo do PT, Lula, quer colocar Rodrigo Pacheco como governador de Minas. Depois manda o que você acha disso aí, Carlão. Robertinho dos Acordes, olha lá, esses deputados à direita não fazem nada além de videozinho de internet? Cadê as manifestações pró-Bolsonaro? Você sabe, Robertinho, que falava ontem aqui com o Jorge Serrão nos bastidores. Faz tempo, né? A última manifestação foi 7 de setembro, eu tenho feito todas aqui na Gazeta. Realmente, mais de 2 meses, com o presidente preso há 100 dias, me causa estranheza. Vamos lá. Quem mais está com a gente? Priscila Marques. Gás gratuito, energia gratuita, Bolsa Família, de onde sai o dinheiro? Quem vai pagar é quem trabalha. Priscila, deixa eu te passar um dado aqui, não sei se você já sabe. Mais de 90 milhões de brasileiros recebem algum benefício do governo. Gás para todos, energia gratuita, Bolsa Família, tem agora o pé de meia, Minha Casa Minha Vida, agora esse da reforma. Enfim, a gente sabe o que isso se torna na eleição. Alessandre de Souza, bom dia, faço faculdade de medicina, 0% dos meus colegas votam no PT, quem fala isso é Alessandre de Souza. Valeu, Ale, um abraço. Quem mais? Luísa Ferreira, Pedregulho, São Paulo, em nosso interior de São Paulo, Litoral Sul, Norte ligadinho. Lúcia Dalvel, bom dia, amigos do Café com Gazeta, tamo junto. Valeu, Lúcia, todo dia ligado no Café. E agora, vocês estão aqui todos os dias, já sabem, Alexandre Garcia. Bom dia, Garcia. Bom dia. Fala-se aí que as bolsas estão bombando, o dólar está lá embaixo, mas o que nos espera? Estamos aí há 40 semanas do início da campanha eleitoral. O presidente Lula quer ser candidato, mas ele está bem enrolado, né? Principalmente pela economia. Aí não tem discurso que mude. Embora ele esteja dando presente com o dinheiro do imposto de todo mundo, de Bolsa Família, de Bolsa Gás, de Bolsa Eletricidade, né, de bondades. Por exemplo, nem essa isenção dos 5 mil de renda vai resolver, né, porque está desequilibrada essa questão de renda, não tem como controlar. Tem muita gente que ganha muito e paga pouco, né? Ou gente que ganha pouco e paga muito. Isso está abordado numa inteligente entrevista de uma página inteira do Correio Brasilense desta semana com o Marcos Lisboa, que foi secretário nacional de política econômica do governo Lula, no primeiro governo Lula. Ou seja, é uma pessoa que conhece Lula, conhece o PT, conhece o governo por dentro, e aí perguntado sobre as despesas, né, sobre o orçamento do ano que vem, né, o entrevistador está dizendo assim, mas por que está cada vez mais apertado o orçamento do ano que vem? Aí ele explica que há despesas obrigatórias, o governo gasta muito, né? O governo resolveu aumentar a despesa, aí a pessoa que está entrevistando, o Rafael Patti, diz assim, então na sua avaliação o arcabouço fiscal já nasceu como um fracasso? E ele responde, já, sim. As regras que vieram com a PEC da transição e com o arcabouço não deixavam claro, não se fazia as contas, que ela era inconsistente. Na semana que saiu o arcabouço, eu e o Marcos Mendes fizemos um longo artigo mostrando todas as contas e não tem como. Você pode aumentar as receitas o quanto quiser, aumentar impostos, vale dizer, impostos e taxas. Não vai comprimir as despesas discricionárias. E o que o governo tem feito? O governo tem usado uma contabilidade criativa. Olha que a Dilma foi empichada por isso.
para algumas despesas não fazerem parte do limite e mascarar o tamanho do problema. O déficit primário que o governo anuncia hoje, eu confesso que nem eu olho mais. Imagina só, um especialista que foi secretário de política econômica do governo Lula. Porque é tão distante do déficit primário verdadeiro que perdeu sentido. Inclusive, as contas do Tesouro são até diferentes das contas do Banco Central. Então você está usando truques para dizer que está com arcabouço, quando na verdade está muito distante. O arcabouço já nasceu morto. É assustador isso. Porque a gente vê que a contabilidade fiscal está um desastre, né? E com isso Lula, como é que Lula vai dizer o quê na campanha eleitoral daqui a 40 semanas? Né? Por outro lado, ele vai ter que explicar também toda essa preferência por bandido contra a polícia. Tudo que ele criticou da ação da polícia carioca. Até lá, ele vai estar mais isolado na América Latina. Já terão sido realizadas eleições no Chile, por exemplo. A esquerda não estará mais no Chile, segundo as pesquisas. Ele vai estar lá com o Petro da Colômbia e com o Maduro da Venezuela, se o Maduro ainda estiver lá. Se o porta-aviões Gerald Ford não tiver tirado o Maduro, né? Que o porta-aviões já está ali na frente da Venezuela. Então é isso. Enquanto isso, Lula está lá na COP. Eu recebi fotografias de cidades do interior do Pará. Assustador. Sabe por quê? Porque nos muros das cidades, nas paredes, está lá 2 letrinhas escritas em vermelho. CV. Por toda parte. E as pessoas lá se queixam não apenas dos bandidos, se queixam também das autoridades do Estado. Fica no meio do fogo. O trabalhador, o operário. Bom dia. Assim, e aí, vão fazer o quê? Vão plantar floresta? Qual é o fundo? O fundo vai para onde? Vai para as ONGs, a gente sabe. Né? Que tem lá na Amazônia, está mais forte que o Estado brasileiro. Não sei como é que vai ficar Comando Vermelho, PCC versus ONGs, ou versus ou não. O que vai acontecer na Amazônia? É uma vergonha para nós. Né? Nós, durante décadas, ficamos na ficção de que países estrangeiros estavam de olho na Amazônia. E a Amazônia já está lá, com bandidagem e com ONGs levando dinheiro público, que não é público, é do público. Não? De Brasília, Alexandre Garcia.